Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Em uma coluna anterior aqui do Petit Jornal, nós já trabalhávamos a relação entre imagem brasileira no que tange à política ambiental e fluxo de investimentos. Sem dúvida alguma, o Brasil tem tido bastante dificuldade para atrair investimentos nesses últimos tempos, o que, aliás, pode ser observado pela própria taxa de câmbio, que tem tido uma certa estabilidade, mesmo dentro de um contexto onde o apetite por risco aumenta ao redor do mundo. Portanto, em condições normais, seria de se esperar que o Brasil estivesse recebendo investimentos estrangeiros, que o Brasil estivesse experimentando uma apreciação do real em relação à moeda americana, o que claramente não está acontecendo. Numa coluna anterior, eu cheguei a mencionar, inclusive, especificamente, uma pressão vinda de gestores de fundos de investimento com uma carteira de aproximadamente 4 trilhões de dólares, que chegaram a enviar cartas para os embaixadores brasileiros nos Estados Unidos, no Japão, em países da Europa Ocidental, pedindo audiências para falar sobre a política ambiental brasileira, que tem gerado muito desconforto na comunidade internacional. Essa pressão ela vem aumentando sistematicamente ao longo dos últimos tempos, o que ficou muito evidente ao longo dessa semana. Na segunda-feira, dia 13 de julho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a dizer explicitamente em uma reunião da OCDE, que é o Clube dos Países Ricos, que se tivermos erros na política ambiental, esses erros seriam corrigidos. Mas ele falou de forma muito genérica, ou seja, sem especificar quais seriam esses erros ou como eles seriam corrigidos. Nessa mesma semana, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que foi colocado à frente dessa questão ambiental há alguns meses, afirmou com todas as letras que o desmatamento na Amazônia vai diminuir em 2020, mas sem apresentar um plano, sem apresentar quais seriam os instrumentos efetivos para a diminuição desse desmatamento. O fato é que a imagem do Brasil na comunidade internacional está bastante desgastada. Gestores de fundos não querem ter que explicar para os seus correntistas, para os seus financiadores, por que estão colocando recursos no Brasil dentro de um contexto onde o desmatamento aumenta. Exportadores brasileiros, mesmo aqueles que não têm plantas posicionadas na região amazônica, estão cansados de ter que explicar para os seus compradores fora do país o que está acontecendo com a política ambiental. Empresários brasileiros estão pressionando crescentemente o governo brasileiro para modificar a sua política ambiental. Ou seja, esse caldo de cultura ele está, sem dúvida alguma, ficando cada vez mais grosso e tendo possibilidade de entornar. Do outro lado, nós temos um presidente Jair Bolsonaro que hesita em remover o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ricardo Salles, num certo sentido, representa e tem implementado exatamente a política ambiental que fora prometida pelo então candidato Jair Bolsonaro. Claramente, o governo brasileiro está diante de uma encruzilhada. De um lado, existem os investidores estrangeiros, os empresários brasileiros, pressionando fortemente para que o governo modifique a sua política ambiental, tenha uma política ambiental mais transparente, uma política ambiental com melhores resultados. E do outro lado, existe uma base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, existe uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro de ter aí uma política ambiental mais flexível, de ter uma política ambiental mais frouxa, de ter uma política ambiental mais livre. O governo vai ter que fazer uma escolha, porque me parece que ficar com um pé em cada canoa, como o governo está tentando fazer, não vai se sustentar por muito tempo. Não adianta o ministro da Economia ir para a OCDE e dizer que os erros serão corrigidos. Não adianta o ministro, ou melhor, o vice-presidente Hamilton Mourão dizer que o desmatamento vai encolher, se isso não se confirmar. Estamos falando de desmatamentos que podem ser monitorados via satélite, ou seja, o Brasil não é monopolista dessa informação. O Brasil não tem condições de subtrair da comunidade internacional o que efetivamente estiver acontecendo do ponto de vista de desmatamento.
uma escolha precisa ser feita. E do ponto de vista econômico, essa escolha está ficando cada vez mais cara para a economia brasileira. O governo está tendo dificuldade de convencer os investidores internacionais a trazerem recursos para o Brasil. Os exportadores brasileiros estão com dificuldade de convencer os seus clientes fora do país que eles não têm nada a ver, eventualmente, com a política ambiental ou que a política ambiental do governo brasileiro será modificada no futuro próximo. Vamos acompanhar o que acontecerá ao longo dos próximos capítulos. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, não deixe de nos apoiar lá no apoia.se/Petit. Temos uma campanha justamente para apoiadores, para você se tornar apoiador do Petit Jornal e contribuir para a continuidade do nosso podcast. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.